Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais um conteúdo de aquecimento. E eu preciso confessar para você que eu tô amando falar sobre todos esses materiais, todos esses conteúdos que eu tô parando aqui para gravar para você. E hoje eu vou falar sobre um conteúdo importantíssimo. Presta atenção. Você tem consciência hoje de que a sua personalidade, o seu jeito de ser, pode estar influenciando a sua não promoção ao cargo de gestão? Eu imagino que você talvez até pense sobre isso, mas não tem clareza como isso pode estar impactando, ou até mesmo pensar que não, isso é bobeira, Lili. O meu negócio é fazer um bom trabalho, entregar e vai dar tudo certo. E aí, a gente precisa conversar sobre isso hoje, que é o tema da nossa aula de aquecimento, né? Nossa pílula, né? Eu acho que aula não, mas pílula de aquecimento. E hoje eu quero falar para você sobre como a sua personalidade influencia nessa promoção, nessa sensação de vou promover essa pessoa ou não vou promover essa pessoa. E da onde surgiu esse assunto, né? Até explicando um pouco sobre a minha história, quando eu trabalhei lá na aula, na época de RH, né? Antes, quando eu era executiva de RH, quando eu comecei a atuar na parte de gestão de pessoas, especificamente na área de educação corporativa, e na aula 1 do projeto Gestor 8K+, você vai entender melhor sobre a minha história. Eu entendia muito pouco de comportamento humano. Então, basicamente, eu era uma pessoa que estava trabalhando na área de RH, com os conhecimentos de negócio, querendo muito fazer aquilo ali dar certo, tendo uma visão talvez mais macro, uma visão de coisas que a gente vai falar muito lá no projeto Gestor 8K+, mas eu tinha muito pouco conhecimento sobre a parte de comportamento humano, porque não era a minha área de atuação. E desde que eu entendi o meu propósito, e aí vocês vão entender melhor quando eu contar a minha história lá no projeto Gestor 8K+, quando ficou muito claro o que eu queria enquanto plano de carreira, a parte de entender comportamento humano se tornou inerente ao meu dia a dia. Então hoje eu tenho diversas formações em comportamento humano, inteligência emocional, análise comportamental, análise de personalidade, análise de caráter, ou seja, como sua mente funciona, análise focada em mentoria, em coaching, e por isso eu acho que isso, junto com a minha vivência, me dá muita bagagem para estar aqui falando com vocês com propriedade. Então não é só sobre a minha experiência, eu acho que a minha experiência ela agregaria muito, mas ela seria insuficiente se eu não tivesse todas essas formações, essas certificações em comportamento humano para juntar tudo numa coisa só. E hoje, quando eu pensei nesse assunto, né, para falar com vocês sobre como a personalidade influencia, é porque olhando para o meu histórico profissional, muitas coisas eu fazia na intuição, muitas coisas deram certo, mas eu vejo que talvez outras coisas poderiam ter dado mais resultado, poderiam ter me trazido um resultado talvez mais rápido. E na época não trouxe porque eu não tinha um autoconhecimento, eu não tinha muita noção da minha personalidade, das minhas características. Eu tinha uma visão muito macro sobre quem eu era, eu não tinha uma visão muito aprofundada sobre mim. Então, hoje, eu acho que faz parte do meu serviço aqui na internet passar esse conhecimento para vocês, para que você saiba que tudo influencia. E a gente acaba tendo uma noção não, mas uma percepção de que o nosso problema está sempre no outro, então está na cultura da empresa, e a gente já fez vídeo de aquecimento falando sobre isso, ou que está na minha relação com o meu gestor, que também tem também uma questão importante a ser tratada ali. Tem muito a ver com a empresa, com situações, com pessoas que eu lido dentro do ambiente corporativo, mas a gente fala muito pouco sobre o quanto você ser do jeito que você atrapalha ou ajuda você a ser promovido. E o meu objetivo com esse conteúdo é justamente falar de algumas características que você pode ter e que podem impactar, porque se você não estiver usando da forma certa, você vai acabar se atrapalhando nesse movimento. Mas antes da gente pegar e falar sobre esse conteúdo, é importante reforçar para você que esse é uma pílula de aquecimento para o projeto Gestor 8K+. E o que é o projeto Gestor 8K+? Vai ser um treinamento de 4 dias intensos ao vivo comigo. Para você participar, você não precisa pagar nada por ele. Ele é um treinamento gratuito, onde eu já vou passar para você
os primeiros passos para você conseguir ser promovido ao cargo de gestão e ganhar salários a partir de R$ 8.000. Por que eles são os primeiros passos? Porque são 4 aulas só. É pouco tempo para a gente trabalhar tudo que precisa ser feito para você conseguir chegar nesse cargo. Então, eu separei os primeiros pontos, os primeiros passos que você precisa dar para conseguir chegar nesse resultado. Você dando esses primeiros passos, certamente já vai ajudar e muito na sua carreira. Você já vai ver resultados ali. E esse treinamento, ele antecede as inscrições para a nossa mentoria Modus Inovandi, que é um encontro de 3 meses comigo, aliás, 2 meses e meio de acompanhamento comigo, onde a gente, a partir dos encontros semanais, monta uma estratégia aí sim, robusta para acelerar os resultados e você conseguir ser promovido e ganhar salários a partir de R$ 8.000. Mas aqui eu não vou me estender sobre o que é a mentoria, porque todos os detalhes sobre ela vão ser passados nesse treinamento gratuito. E para você garantir a sua inscrição, eu preciso que ou você leia a descrição desse vídeo, porque talvez o link esteja na descrição, ou vai estar em algum link aqui, algum botão para você apertar, ou vai estar na minha bio, depende de onde você está assistindo a esse conteúdo. Então, a minha recomendação para você é: aproveite essa oportunidade, se inscreva, vá para o treinamento gratuito. Muita gente se beneficia com esses primeiros passos e ele já vai te ajudar a ter uma visão diferente sobre a sua carreira. E se você quiser aproveitar, enfim, né, quiser ter essa oportunidade de estar comigo, você vai ter a chance lá de saber todos os detalhes da mentoria, como que vai funcionar, quando vão ser as inscrições, porque nesse momento as inscrições estão fechadas, você vai saber tudo e aí você vai ter a chance de estar comigo mais perto de você, ouvindo você semanalmente, tendo um contato diário ali, frente a frente, para a gente debater sobre a sua carreira e as estratégias para acelerar resultado, beleza? Vamos lá então. O que acaba acontecendo, gente? A gente tem uma tendência, quando a gente pensa em promoção, o que a gente pensa muito? Eu vou entrar na empresa e se eu sou uma pessoa, eu, por exemplo, eu vou trazer o meu próprio exemplo. Eu sou uma pessoa que adoro me relacionar. Eu acho que se eu não gostasse de me relacionar com pessoas, ia ser muito difícil eu estar aqui na internet e fazer vídeo e gravar e fazer story. Ia ser difícil. Porque se eu não gostasse desse contato, isso iria me ferir, né? Isso iria ser algo que eu teria que me esforçar muito ou que me tiraria muito da zona de conforto. E isso me traria uma sensação de que eu estou fazendo algo que não é algo que eu queira ou que eu goste. Então, o que acaba acontecendo é que eu, no meu jeito de ser, por ser uma pessoa mais expansiva, mais extrovertida, uma pessoa que gosta de falar mais com pessoas, que gosta de se conectar, naturalmente, quando eu entrava nas empresas, esse era um ponto que para mim era importante. Poder me conectar, poder falar com pessoas, ter um livre acesso às pessoas e cargos. Eu tinha muita facilidade em criar essas relações. E o que acabava acontecendo comigo? Se eu entrasse numa empresa que me privasse dessa situação, ou seja, que se eu tivesse um gestor, e eu tive, que não me deixava falar com a diretoria, ou que para falar com determinadas pessoas eu precisava passar por ele primeiro, ou para falar com ele eu precisava ter muita formalidade. Isso me tirava muito da zona de conforto e de quem eu sou. E, consequentemente, todas as vezes que você sai da sua zona de conforto, naturalmente, você não vai fazer a melhor entrega, a melhor relação, a melhor forma de se trabalhar. Existem outras pessoas que são o meu oposto. São pessoas mais reservadas, são pessoas que gostam de sentar ali e ter a calma para pensar e trabalhar o que elas têm que fazer sem ter que gerar esse nível de relacionamento. E para essas pessoas é maravilhoso quando você trabalha numa situação onde você pode fazer isso. E da mesma forma tira elas muito da zona de conforto quando você é obrigado a gerar relacionamento, a andar, a conviver, porque isso de alguma forma foge do estilo dessa pessoa. Só que eu não percebia essas nuances. Então, para mim, o que era para eu conseguir crescer era eu chegar na empresa e ser do meu jeito, e gerar resultado do jeito que eu achava que eu tinha que gerar. E o que acabava acontecendo nessa situação? Por diversas vezes,
eu gerava ali uma boa relação com algumas pessoas que tinham características parecidas com a minha, e eu acabava não gerando uma relação tão boa quando eu tinha que conviver com pessoas que tinham um estilo, uma personalidade muito diferente da minha. Eu lembro da minha última diretora, que foi um processo interessante, porque eu sempre fui essa pessoa muito relacional e eu sempre fui uma pessoa de querer me conectar com pessoas. Então isso me trazia muita energia, né? Me dava aí uma disposição para trabalhar. E essa diretora, essa minha última diretora, a primeira coisa, ela não me deixava falar com o CEO da empresa e alguns diretores. Então isso já me tirava da zona de conforto. Mas pior do que isso, eram todas as reuniões que eu precisava conversar com ela. E na hora que eu sentava para conversar com ela, eu gostava dessa conexão. Então eu queria saber da história dela, queria ouvir, eu queria conversar antes de pegar e falar o que eu tinha que falar de fato. E eu sempre percebia que ela ficava impaciente. É como se ela quisesse resolver logo, sabe? E que eu tivesse ali batendo papo, então eu estava perdendo tempo. E eu não conseguia entender isso. Até que, quando eu fui para essas formações, isso ficou muito claro para mim. O que acontecia nesse caso? Essa minha diretora, ela tinha um perfil muito mais reservado e um perfil muito analítico. Então, dentro desse perfil mais introspectivo dela, e entenda a introspecção, não é uma pessoa tímida, é uma pessoa reservada, mais calada, esse meu jeito mais expansivo de conversar, de querer saber dela, tirava ela da zona de conforto. E aqui vem o ponto fundamental para esse conteúdo que eu separei para vocês hoje. Quando você quer ser promovido, quando você quer crescer numa empresa, não é sobre você imprimir o seu estilo ao longo do dia com todas as pessoas. É sobre você adaptar o seu jeito de ser ao jeito daquela pessoa. E por você se adaptar ao jeito daquela pessoa, você se conecta ao jeito daquela pessoa ser. Então fica muito mais fácil daquela pessoa aceitar, se relacionar e gostar de você e, consequentemente, te promover, não porque você entrega ou deixa de entregar resultado, mas porque ela consegue se conectar com o seu jeito de ser, porque ela vê em você características que ela tem. E eu não tinha essa consciência. Isso é algo que hoje, dentro da mentoria, por exemplo, a gente tem um módulo específico sobre esse assunto. Por quê? Ficou muito claro para mim que se a gente não tiver essa adaptação, naturalmente eu tenho dificuldade de apresentar os meus resultados e conseguir gerar algum nível de aprovação sobre a minha entrega que me leve a uma promoção. Então, para você ser promovido, qual é o grande ponto aqui do impacto? Se você estiver usando única e meramente o seu jeito de ser dentro daquele ambiente onde você trabalha, dentro da empresa, com as pessoas que você se relaciona, você está levando em consideração que as pessoas vão ter que aceitar o seu jeito de ser para te promover. Só que para você ser promovido, é um misto de eu imprimir o meu jeito de ser nas minhas entregas, mas adaptar as minhas relações aos comportamentos e aos estilos das outras pessoas. Quando eu paro para olhar no meu passado, provavelmente eu teria acelerado muito mais a minha carreira. E você vai entender lá na aula 1 do projeto Gestor 8K+, que eu tive uma carreira acelerada. Eu consegui crescer rápido, eu consegui gerar resultado, eu consegui ser promovida. Eu tenho uma história muito rápida no mundo corporativo. E por isso também que eu cansei da CLT e decidi vir para o mundo do empreendedorismo há 6 anos. Porque a minha trajetória lá foi uma trajetória que foi muito acelerada. Mas hoje eu vejo que eu poderia ter acelerado mais ainda ou que eu podia ter melhorado alguns ambientes corporativos para mim por conta dessa adaptação. Então, o que eu quero que você observe dentro desse ambiente? É que promoção não é sobre você pegar o seu jeito de ser, o jeito que você gosta de fazer as coisas, fazer e a outra pessoa achar lindo. É sobre você entender como são os seus perfis, os seus comportamentos, olhar para o seu redor e fazer uma mescla de como que as suas entregas, como que o seu resultado, como que você mostra resultado a partir do uso da sua própria personalidade
e você adapta a apresentação, a entrega ao estilo das pessoas que você vai se relacionar. Então, por exemplo, talvez você esteja aí do outro lado e você seja uma pessoa que gosta muito de montar relatório, gosta de números, gosta de fazer essas análises. Isso é uma coisa sua. Se deixar, você vai fazer isso tranquilamente, você vai fazer isso de forma muito bem feita, porque é algo que você gosta de fazer. Lindo! Então tá maravilhoso. Então você vai olhar para isso, você vai pensar, como eu faço isso de forma ainda mais premium? Se eu gosto de fazer relatório, como que eu entrego relatórios que realmente vão agregar valor? Se eu gosto de olhar números, se eu gosto de analisar números, que análises a empresa gosta de ter? Mas no momento que eu vou apresentar, eu preciso levar em consideração como é a diretoria, como é a gerência, como são as pessoas que vão ler esse relatório, vão ler esse documento, vão ver essa planilha. E aí eu vou me adaptar ao estilo dessa pessoa para fazer essa entrega. Se ela é uma pessoa que não gosta tanto de número, será que eu vou apresentar um relatório completo? Será que ela vai gostar ou ela não vai nem olhar? Se eu estou falando com uma pessoa que é tão analítica como eu, como que eu posso apresentar os resultados de forma que deixe ela ainda mais confortável? Como é que eu posso apresentar o meu trabalho? Agora, se essa pessoa é uma pessoa mais relacional, como que na hora de eu apresentar, como que na hora de eu enviar esse material para essa pessoa, ela olha para esse material e gosta e fala bem e fica feliz com essa entrega porque ela percebe um zelo, um cuidado que eu tive para poder me relacionar e saber e me envolver na história. Então, eu quero que você perceba esses quesitos. Se você vier para a mentoria, você vai ter todo um aprofundamento nesse conteúdo. Como eu falei para vocês, aqui são pílulas. Então, o nosso objetivo aqui é gerar em você os insights que a gente entende que são importantes para você já chegar preparado para o projeto Gestor 8K+, e para te preparar também para a mentoria. Então, lá na mentoria a gente tem muito mais tempo para detalhar, mas quero que você observe e fique com essa lembrança na sua cabeça, que de um lado você tem o seu estilo, o seu jeito de ser, e esse seu jeito de ser precisa estar impresso na forma como você trabalha, mas você precisa adaptar o seu jeito de ser ao jeito das pessoas, seja o seu gestor, diretores, entre outras pessoas, cada vez que você for mostrar o seu trabalho para elas. Assim você gera uma maior conexão e por gerar uma maior conexão, essas pessoas têm uma tendência a aprovar e a gostar do seu material e, consequentemente, dar liberdade de fazer um bom trabalho. Tá bom? Esse é o nosso conteúdo de hoje. Nos vemos no próximo conteúdo de aquecimento. Lembrando que você tem que se inscrever. Então, clica aqui no botão, ou olha o link da descrição, ou vai na minha bio, enfim. Garanta, porque ali tem data, hora, enfim. Se entrar no link, vão ter todos os detalhes de dia, horário, como é que vai funcionar, o que a gente vai dar em cada aula, mas eu te garanto que isso que a gente falou, a gente vai falar muito na nossa aula 2 e a gente vai acelerar muito o resultado no projeto Gestor 8K+, e vai ser um prazer se você continuar com a gente depois da mentoria. Beleza? Nos vemos no próximo conteúdo e tchau, tchau!